Os maiores mitos e lendas automotivas do passado. O que será que é verdade? O que será que não é? É isso que vamos abordar na sessão Nostalgia que está começando. Olá, amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz a literatura automotiva, nostalgia. Olha só, nostalgia chegando. Olha aqui esse brinquedo. Quem lembra do Bate-Volta da Estrela? Esse carrinho aqui, que vinha com a unidade do pronto-socorro, a viatura policial, o bombeiro, né? É bem verdade que essa unidade em questão já viu dias melhores. Está em estado meio ruim, né? Tá faltando farol, tá faltando as rodas, uma lanterna traseira, mas eu acabei comprando numa feira aí. E agora cabe a mim deixar ele aos dias de glória novamente. Tá faltando também o Giroflex. Este veículo aqui, agora, se alguém tiver peça, quiser doar ou vender, entre em contato através do e-mail contato@canalpl.com.br. Olha, mitos e lendas quando falamos de Brasil, tem muita coisa, hein? Eu já até conversei com um amigo meu uma vez. Ele tinha um Opala, ele comprou um Opala, né? E o Opala, a placa era, o começo da placa era GMO, né? GMO. E aí ele falou assim pra mim, pô, esse Opala, eu acho que era era o carro de diretoria da Chevrolet, pertenceu à frota da Chevrolet. Falei, por quê? Porque a placa, né? General Motors Opala, GMO. Olha, eu dei tanta risada, porque isso não é verdade, isso é uma lenda. GMO é uma sequência comum de se ver na região ali de São João da Boa Vista, Poços de Caldas, Águas da Prata, aquela região do sul de Minas, a divisa com São Paulo ali. GMO é uma sequência comum de se ver por lá e nada tem a ver com General Motors Opala. Isso aí é uma pura lenda, é uma das coisas que me deu estalo para abordar esse tema, né? Bom, seguindo a lista aqui, temos também outras situações que muito se falava antigamente, né? De que carros antigos são melhores do que os atuais. Olha, não estou discutindo o charme visual, estamos falando de segurança, que carro antigo é mais seguro, porque se bater não estraga, porque a lata é mais forte. Mito total, lenda total. Os carros antigos têm a lata mais forte? Não, né? O que acontece é que os carros hoje é mais plástico do que lata, mas os carros antigamente tinham muito mais propensão à corrosão. Veja, na década de 70 era comum carros com 5 anos de uso já estarem podres, né? É a mesma situação do que hoje a gente vê carros 2020 podres. Isso acontecia muito com Maverick, veículos da Chrysler, aliás, não só, todo veículo nacional, Volkswagen, Ford, Chevrolet, todos sofriam com a corrosão. Isso daí começou a melhorar mais na década de 90. E falando em questão da segurança, né? Hoje, ainda sobre a corrosão, os carros têm tratamento de chapa muito melhor do que naquele tempo. Inclusive, na década de 80, quando a Ford lançou o Escort, ela até dizia, né? Porque o Escort tem 3 ou 5 anos de garantia contra a corrosão. Porque a corrosão realmente era um problema. Mas falando em questão da segurança a bordo, os carros atuais são muito mais seguros porque são pensados para proteger o habitáculo, né? Eles são programados para se deformar de modo a preservar os ocupantes. Esse tipo de dinâmica começou a ser mais aplicada na década de 90 para cá. Antes disso, os carros não tinham tanta segurança, né? Nós temos aquele clássico vídeo, já antigo, acho que de 2009, que fizeram um crash test de frente com um Impala e um Malibu batendo de frente. Era um Impala e, se não me engano, um Malibu. E o Impala levou a pior, ficou muito mais destruído do que o carro mais novo, que era, no caso, um Malibu, se eu não me engano. E pra gente ver como a segurança evoluiu. Tem um crash test famoso também de um Santana, no caso um Passat B2 ali que estava sendo avaliado, não deixa de ser um Santana nosso aqui, e ele praticamente se destrói inteiro num crash test. Se eu não me engano, ali estava a 100 km por hora, a gente vê a total destruição do que o carro ficou. Então esse papo de que carro antigo é mais seguro é mito. Eu lembro quando eu comecei as minhas peripécias com as Brasílias, eu tava com o carro, eu não lembro bem quem era, mas eu tava com o carro em algum lugar e aí falaram, nossa, o meu avô tinha uma Brasília, uma vez bateram nele, o carro ficou destruído, não fez nada na Brasília. Não sei se essa pessoa tava falando isso pra me agradar de alguma forma ou se realmente era verdade, mas
Os carros antigos não têm, definitivamente não têm, a segurança dos carros atuais. Dá o giro aí. Agora sim, vamos entrar num tema que eu gosto de falar. Eu já vi por diversas vezes motores de Volkswagen Fusca anunciado como motor 1300L. Vendo o motor 1300L. Este é um dos maiores mitos, uma das maiores lendas da indústria automotiva. Motor 1300L não existe motor 1300L. O motor que equipa um Fusca Standard 1300 e o motor que equipa um Fusca 1300L é exatamente o mesmo. O que difere o 1300L do 1300 Standard são algumas questões de acabamento, suspensão dianteira. Dependendo do ano, muda também a roda. Na verdade não, porque a partir de 75 o 1300L foi lançado e o 1300 Standard já tinha a roda de 4 furos, 4 por 130, até 74 era a roda de 5 furos ainda, no modelo 1300, né? Porque o 1500 já usava a roda de 4 furos desde 1970. Não existe motor 1300L. Se alguém vai cobrar mais caro no motor porque ele é L, se alguém dizer que está vendendo o motor 1300L e que ele é mais forte do que o 1300 comum, isto é lenda. Ou a pessoa está agindo de má fé, ou de fato não sabe, ou de fato não assiste o nosso canal. Aliás, falando em motores, temos diversas situações mitológicas que envolvem motores da Volkswagen, tá? O pessoal alguns vão dizer, né, que esse vídeo aqui, ele vai ser bastante direcionado a carros da Volkswagen, mas não é porque esta marca é mais segmentada em nosso canal, mas sim porque é de fato a marca que mais possui mitos e lendas ao redor, né? Mas você também pode contribuir com a parte 2 desse vídeo que será lançado em breve, comentando aqui qual mito e lenda você lembra da indústria. Vamos seguir para o próximo motor 1700. Não existe motor 1700 além do SP2. O motor 1700 foi usado no SP2 de 1972 a 76, final de 75, né? Algumas pessoas dizem que existiu o Kombi 1700. Esse equívoco se dá porque após 1984 a Kombi passou a sair com o motor 1600 conhecido como Torque, cabeçote de 6 aletas, para simplificar algumas mudanças técnicas que fizeram levar ao motorista a ter a impressão de que o motor era mais forte. Esse motor também saiu no Fusca após 84. Não era 1700, era o motor 1600, mas algumas pessoas acabam se referindo como motor 1700 de Kombi. É mito, é lenda, tanto como a Variant 2 1700. Variant 2 saía com o motor 1600 comum, não era o motor 1700. O detalhe é que a Variant 2 tinha um comando de válvulas próprio dela, diferente do motor da Variant antiga, a primeira Variant, né? Então, Variant 2 não saiu com motor 1700. Até seria bom que tivesse saído, eu acho que seria bom para a Variant 2 no quesito atrativo para vender mais. Mas não, 1600 mesmo só tinha uma diferença de um comandinho ali, um pouco diferenciado. Variante 2, suspensão MacPherson e homocinética na traseira. O único Volkswagen refrigerado a ar com motor traseiro, com exceção da Kombi, que saiu com homocinética na traseira. Quem quer alongar a relação de Kombi, quer colocar 833, procura câmbio de Variant 2. Já é difícil você achar a Variant 2, você imagina só um câmbio de uma Variant 2, né? Mas tá aí, mitos e combis. Aliás, pessoal, por falar em mitos envolvendo motorização, vejam esse comentário que eu recebi. Quem me disse isso foi o Daniel, entre outras coisas que ele me disse a respeito de curiosidades de carro. Mais informações, a Volkswagen disponibilizou a Kombi ambulância com motor 1300 a álcool em 1981. Tinha uma na minha cidade, original de fábrica. Eu joguei isso no grupo lá de pessoas que são entusiastas de Volkswagen e a polêmica rolou solta, né? Porque eu tive a confirmação de pessoas que são conhecedoras a fundo da história da marca no Brasil e que afirmaram que existiu sim Kombi 1300 álcool, por um breve período, ambulância e frotista. Eu até custo acreditar
em uma Kombi com motor 1300 a álcool que levava mal a Brasília, né? Não ficou legal na Brasília esse motor. Você imagina só na Kombi a situação deprimente que devia ser subir uma serra com esse motor aí, se de fato ele existiu. Esse aqui eu não vou confirmar se existiu ou não, porque divide opiniões. E aí que entra a questão legal de ter essa discussão. Será que existiu ou não? Kombi 1300 a álcool? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. E você? O que você acha, hein? Tá aí, Kombi 1300. Essa é um dos maiores mitos e lendas que eu já ouvi que não tenho confirmação. Eu tenho confirmação de algumas pessoas, mas também outras dizem que não existiu. Então fica uma interrogação. Agora vamos entrar num outro tema aqui, que se refere a não é uma marca específica, mas um hábito. Um hábito que era muito comum no passado e ainda persiste nos dias atuais com algumas pessoas. Você já ouviu falar em banguela? Banguela é jogar o carro em ponto morto na descida longa. Isso daí era feito antigamente em carros carburados e caminhões, mas para economizar combustível, né? O fato é esse, isso aí era para economizar, jogava ali em ponto morto e o carro, ó, ia no embalo. Eu já fiz muito isso daí com carro carburado, viu? Porque hoje em dia, com injeção eletrônica, isso não faz mais sentido. Nos carros modernos, quando você joga um ponto morto, o sistema de injeção entende que o carro está em marcha lenta e, claro, não acoplado ao câmbio, desengatado, como de fato está, porém ainda ligado. É aí que o sistema de injeção continua lá, né, injetando combustível, seja álcool ou gasolina. Por outro lado, na descida com o carro engrenado, algumas injeções, às vezes varia um pouco de carro, mas em geral se aplica. O sistema acaba usando uma estratégia de redução e até desligamento de alguns injetores. Ou seja, o sistema mesmo para de injetar porque o próprio deslocamento do carro com o câmbio engatado continua fazendo o motor girar. Então o consumo cai para zero, diferentemente do carro em ponto morto. O sistema vai entender que você está parado e vai continuar injetando. Entendeu por que a banguela não funciona em carro moderno? Não adianta, né? Eu já vi, inclusive, aliás, ainda falando de injeção, uma vez eu vi um colega tentando, um Palio, deu pane na bateria. Num carro não pegava, né? Isso já faz muito tempo. E aí ele ficava lá, tentando dar partida e bombeando o acelerador. De nada adianta você ficar bombando o acelerador de um carro com acelerador eletrônico, né? Não é carro, não é acelerador a cabo, não é carburador. Isso também não adianta fazer em carro com sistema mais moderno, né? Aliás, o que não me agrada em carros modernos é o delay no acelerador que alguns carros têm. Experimenta aí, você que tem um carro moderno, experimenta dar uma pisada e soltar rápido o acelerador. Você vai ver que em alguns casos o giro nem sobe, não dá tempo. É o delay mesmo, é o que se chama de delay, né? Mas enfim, banguela não economiza combustível, vírgula, em carro moderno. Carro antigo pode continuar porque ajuda, mas tem que ter cautela, porque usar banguela em determinadas situações pode levar à fadiga do freio. Então, por exemplo, numa serra, numa descida, é interessante que você dê essa engrenada em algumas situações. Vamos lá, é o que eu falei para vocês, mais uma abordagem a respeito de Volkswagen, mas são situações interessantes que é gostoso a gente relembrar. Saveiro a diesel, tem gente que bate no pé dizendo que existiu Saveiro a diesel original de fábrica e não existiu Saveiro diesel original de fábrica. A Volkswagen vendeu sim motores 1.9 diesel em Gol até Saveiro, só que aqui do lado na Argentina, aqui no Brasil não, por questões de regulamentação, de regulamentação mesmo, de legislação, me fugiu a palavra. Não pode, carro de passeio não pode ser diesel no Brasil. E nem, nunca pôde, desde 76 acho que não pode, e nem vai ser, né? Não vai mais ser, numa altura dessa. E Saveiro diesel existia porque era uma adaptação feita por concessionárias Volkswagen autorizadas, que colocavam o motor da Kombi a diesel, né? O motor Kombi diesel, e geralmente são as mesmas, era aquele combo
já era diesel com cabine dupla. Você pode ver, toda Saveiro cabine dupla que você vê por aí, geralmente ela vai ter motor diesel. É comum, é quase que uma combinação casada. Saveiro cabine dupla diesel. E são coisas, ambas as situações não são originais. Volkswagen não fez Saveiro cabine dupla quadrada, muito menos movida a diesel. É mito, o que tem aí é adaptação feita em concessionária. Por isso algumas pessoas falam: ah, mas eu sei de uma que é assim desde zero. Sim, ela pode ter sido comprada zero na concessionária e no ato da compra sido contratado essas modificações. Ela ter saído da concessionária zero já com essas configurações, mas não da fábrica. De fábrica não saiu. Agora acabamos de falar aqui da banguela, que é atrelado ao consumo, né? É isso aí mesmo, é isso mesmo. Consumos milagrosos, né? Vamos ver um exemplo nesse comercial do Ford Maverick da década de 70. Pode pôr. Eu consegui fazer 10 km e 70 metros com 1 litro de gasolina no Ford Maverick. 9,375 por litro, não houve maior dificuldade. Ficou provado, com 1 litro a gente faz quase 10 quilômetros. Fiz 9,94 quilômetros com 1 litro de gasolina comum. Sensacional, eu não esperava. Consegui fazer 10 quilômetros, 130 metros com litro de gasolina. Estes jornalistas testaram o consumo do Ford Maverick. Se alguém perguntar quanto o Maverick faz com 1 litro de gasolina, eles sabem responder. Será? E aí, você acredita no relato desse pessoal, né? Lembrando que isso foi há 50 anos atrás, mas o Ford Maverick 4 cilindros, né? Aquele novo motor 2.3 OHC, que era melhor do que o antigo 6 cilindros. Aquele motor 6 cilindros do Maverick é muito antiquado. Ele bebia mais bebia igual o 8 e andava menos do que o 4 cilindros. Pelo menos é o que dizem. Mas ali no caso eram 4 cilindros. Falando de economia, lenda, olha essa propaganda da década de 90. Olha só, Ford Verona gasolina, 23,12 km por litro. Escort a álcool, 16,52 km por litro, os novos recordes da economia. Será? Lembrando, aqui no caso, são carros com motor CHT. CHT não é esse Verona não é AP, tá? Não é AP, porque, veja, Apollo, que é o clone do Verona, só que da Volkswagen, ele existiu só com AP. Independentemente da versão, seja GL, GLS ou a VIP, todos AP. O Verona não, ele tinha uma diferença. O LX, que era o mais simples, ele era na verdade com o motor 1.6 CHT. Até existiu depois, mais pro final, um Verona LX com motor AP 1.8, mas mais pro final. Aqui no caso era um CHT, vamos até tentar ler, a resolução tá um pouco baixa, mas vamos lá. Os motoristas embarcaram num Ford Verona LX a gasolina e num Ford Escort L a álcool, os dois com motor AM1600, que é o CHT, né? Escolhidos ao acaso na fábrica, sem nenhum preparo especial. Os tanques foram lacrados pela Confederação Brasileira de Automobilismo e os dois partiram para uma viagem de 1.026 quilômetros de São Paulo direto a Brasília, sem parar para reabastecer. O Ford Verona fez a viagem consumindo 44,4 litros, numa média de 23,12 por litro. O Ford Escort consumiu 62 litros, numa média de 16,52. Essa foi a primeira vez na história da indústria automobilística brasileira que dois carros de linha fazem uma viagem dessa com apenas um tanque. Mas um fato como esse não é impossível de ser realizado por você. Aí ele faz uma propaganda ali final para você comprar um. Segundo relatos, essa viagem foi feita numa média de 60 a 80 km por hora. Você imagina o tédio desse pessoal de São Paulo a Brasília a 80 km por hora num Verona, num Escort. Detalhe que o relato de um copiloto que foi no Verona, o cara foi numa média de 70 por hora, 1.000 km a 70 por hora com o vidro fechado num carro sem ar. E o cara ainda fumava, o motorista era fumante ainda. Você imagina que tristeza que esse cara passou. Que triste. Coragem. O Verona é de fato econômico, viu? Porque ele tinha um câmbio mais longo, né? Em comparação com o Apollo. O Apollo, ele tinha o câmbio curto do XR3, era o mesmo câmbio. O Verona tinha um câmbio mais longo, eu sei porque eu tive um câmbio bom para estrada. O carro roda solto, roda livre.
a 100, 110, imagina a 70, o motor foi dormindo lá no cofre com o giro lá embaixo. Talvez seja por isso que a economia tenha sido tanta. Agora, vocês querem polêmica, vocês querem lenda, vocês querem mito, então joga essa agora aí. Toma, Gol a álcool, alegria da praça, até 18 km por litro. Vejam que ele é até o Gol com motor refrigerado a ar com dupla carburação fez até mais do que o Escort CHT. Isso daí é de se duvidar. 520 motoristas de táxi de São Paulo, indicados pelo seu sindicato, participaram do torneio de economia Volkswagen Gol a álcool. Os carros foram testados em um percurso de 37,2 km, sendo 85% de trecho urbano, incluindo 68 semáforos. Foram 13 provas seletivas e uma final, realizadas em 27 de setembro a 19 de outubro. Isso aí deve ser de 83, viu? E aqui do lado tem a média, né? O José Freire Barros com o Antônio Afonso conseguiram 18,32 quilômetros, e veja, no circuito urbano. Olha só, esse eu acho que é lenda das pesadas, mas foi vinculado na época essa propaganda. Então, eu não sei, né? O Gol álcool que eu tinha fazia 5, então pra você ter uma noção a diferença aí. Seguindo aqui na lista dos mitos e lendas, né? O vídeo tá muito legal, por isso que eu peço a você, se inscreva no canal se não for inscrito, venha conosco para esta nostalgia maravilhosa. Uma outra situação aqui envolve o Fusca Série Prata. O Fusca Série Prata foi a primeira série especial do Fusca no Brasil. Foi produzida de 79 a 81 e algumas pessoas dizem que foram fabricadas entre 100 e 200 unidades. Geralmente quem diz isso é proprietário do carro e fala isso mesmo para valorizar o carro, porque não é verdade. O meu amigo Giovanni Moreira Afonso, lá do Rio de Janeiro, tem feito já há alguns anos um levantamento, um credenciamento, né, para a gente ter uma noção de todos os Fuscas Série Pratas que se tem conhecimento. Atualmente tem 349 Fuscas Série Prata registrados, com alguns têm plaqueta, outros não. A maioria tem, acho que 320 com plaqueta e o resto não tem, acho que 20 e poucos não tem. A estimativa da Volkswagen na época era fabricar 6 mil carros dessa versão, 6 mil Série Pratas. Não foi 6 mil, mas também não foi 200, né? Estima-se que existem, pelo menos foram feitos, entre 3 mil e 4 mil Fuscas Série Prata. Então, se alguém dizer a você, geralmente um proprietário de um, só foi feito 100 desse, é mentira, é lenda. Não. Foi feito pelo menos 350, tem cadastrado aqui, tá certo? Então é isso aí. Fusca Série Prata foi feito muito mais do que alguns falam. Agora temos outro mito envolvendo novamente o Volkswagen Fusca. É aquele velho mito de que a Scania teria pintado várias unidades do Fusca no começo da década de 70. E mais ainda, além de pintaram na cor do caminhão jacaré lá, aquele laranja clássico, né, do jacarezão, aquele laranja Scania. Não é laranja Scania o nome, mas é assim que muita gente se refere. Isso se deu porque em 18 de dezembro de 1970 houve um grande incêndio na ala 13 da fábrica da Volkswagen, lá em São Bernardo do Campo. Essa ala era considerada a mais importante na fabricação de veículos. Para que a produção não ficasse interrompida por muito tempo, eles recorreram a outras fábricas vizinhas, solicitando ajuda com algumas partes do processo, como pintura, por exemplo. Constam nos registros que carros foram enviados às fábricas da Karmann-Ghia, Toyota, Vemag e Chrysler. É a partir desse fato que começa uma das maiores lendas sobre a produção do Fusca no Brasil, a de que a fábrica da Scania também havia pintado alguns Fuscas usando a mesma cor laranja dos famosos caminhões modelo jacaré, mesmo sem existir nenhuma confirmação oficial de a Scania ter participado desse mutirão de ajuda à fábrica da Volkswagen. O que pode ter contribuído para esse mito é que a própria Volkswagen lançou uma nova cor, aquele laranja bittersweet, logo em janeiro de 71, um mês depois do incêndio. O nosso amigo Eduardo Saulner, inclusive essas explicações sobre esse fato foram redigidas por ele. Um abraço, Saulner, um grande conhecedor de Volkswagen do Brasil. Ele não acreditava muito nessa história, assim como eu e muitos também.
ele resolveu então entrar em contato com a Scania. Eu já teria entrado em contato se eu fosse ele, sem muita esperança de resposta. Mas a Scania de fato respondeu, né? Eu vou colocar na tela a imagem que foi publicada pelo Sauner, que diz aí, ó: Olá Eduardo, bom dia. Recebemos um retorno da área responsável que, após realizar uma verificação interna do fato, identificamos que a história realmente existiu, porém não atestamos evidências para validá-la como verdadeira. Essa foi a resposta oficial da Scania. Da parte da Volkswagen também não existe nenhuma confirmação, até nos próprios registros que apontam as fábricas que contribuíram, como Chrysler, Toyota, Wemag, a Scania não está lá. Então eu também acho que essa questão do laranja da Volkswagen, dos Fuscas, apesar de parecido com o da Scania, essa história aí de que a Scania pintou Fuscas nesse período, eu acho que também não é verdade. Bem, meus amigos, mitos e lendas automotivas, e tem muito mais. Nós vamos voltar com a segunda parte desse vídeo. Eu vou esperar você. Aliás, quero que você contribua também com a pauta. Comenta aí embaixo, né? Que mito e lenda você lembra da indústria? Vai ser um prazer colocar a sua contribuição aqui no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal!